É Sim. porque no Pick-a-Vote que eu li, ele fala assim que é bom não conversar demais com mulheres, mas muitos Eu vou sábios, explicar isso assim, aqui. Eu eles... vou explicar isso aqui. Está escrito o seguinte: não se deve conversar muito com a mulher do outro. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Tem gente que é assim, não, eu sou amigo, ela é minha amiga, essa mulher casada, eu sou amigo do marido, sou amigo da esposa, eu vou abraçar a esposa, eu vou beijar a esposa, somos amigos. Amizade, amizade. Deixa eu dar umas apertadas na esposa. Amizade, amizade. Não, 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 não. Não é para falar com mulheres, por quê? Veja só, falar de banalidades. Está escrito no Pergavoto, não deve se falar com as mulheres, com a mulher, principalmente mulheres casadas, com a mulher casada, a mulher do próximo, e com a sua própria mulher, muito mais com a mulher do próximo. Aí fica esquisito, o pessoal fica esquisito, não pode falar muito com a própria mulher. Então vem os sábios e explicam. Vocês podem falar à vontade com a própria esposa, e a própria esposa pode conversar à vontade com o marido, mas que falem de coisas boas e positivas, coisas elevadas. Os sábios aconselham marido e mulher, eles querem conversar bastante? Que conversem sobre Torá, vão estudar juntos Torá. Na verdade, pode falar de muita coisa elevada. É que quando o marido chega em casa, ele se sente muito à vontade com a esposa. Quando a esposa chega em casa do trabalho, se sente muito à vontade do marido. Eles colocam em dia todas as fofocas e começam a falar mal de Deus e do mundo. Porque esse fulano, ciclano, beltrano, coisa e tal. Então não é para falar de banalidades, pode falar de coisas elevadas, de Torá, de coisas necessárias para o ambiente da casa, mas falar aqui é um sentido banal, falar dos outros, lashonará, maledicência. O Rabbeinu Ovadia de Bartenura, que é um sábio italiano, que é o principal comentarista da Mishnah e do Pirkei Avot também, ele fala o seguinte, ele dá um exemplo, o marido chega em casa, ele vai se abrir com a esposa, ele fala o seguinte, olha, não aguento mais o meu trabalho, meu patrão brigou comigo. Ele falou umas coisas horríveis para mim. E o marido só no ouvido da esposa. O meu patrão falou coisas horríveis de mim. Ele falou que eu sou um traste. Ele falou que eu sou um inútil. Ele falou que eu sou um péssimo funcionário. E eu acabei pedindo as contas. A esposa, quando ouve isso, e ele falando sistematicamente que o patrão falou tudo isso dele, ela fala, olha, você me convenceu. Você falou tão mal de si mesmo, você me convenceu. Você realmente é um traste, você é um inútil e acaba ocasionando brigas, eles acabam se separando. Um casal não pode se sentir à vontade por uma série de coisas boas e positivas. A única coisa que um casal é proibido de se sentir muito à vontade é para falar mal dos outros e para falar mal de si mesmo. Isso significa que não se deve falar com a esposa. Não falar de coisas elevadas, não falar de Torá, de mitzvot, não falar de quanto o marido ama a esposa, ou de quanto a esposa ama o marido, ou não falar de coisas elevadas. Ficar falando da vida dos outros, ou ficar falando de coisas negativas. Pode falar de coisas elevadas, mas não de banalidades, porque se as pessoas se sentirem muito à vontade para falarem de banalidades, vão acabar falando mal dos outros. E um marido e mulher, por mais íntimos que sejam, a única intimidade que é proibida de um casal é de ficar falando da vida dos outros.